Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre uma parte que faz parte do processo para entrar na vida nova. Eu quero ler uma passagem, está no Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 ao 8. Estarei lendo na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Amados, então aqui nós estamos falando parte desse processo que leva a pessoa a entrar na vida nova. Então, para entrar na vida nova, entrar no reino de Deus, como Jesus explica aqui a Nicodemos, né, que era um mestre de Israel, muito entendido na lei de Deus, mas não sabia que precisava nascer de novo. Aqui Jesus explica bem detalhado que é nascido de pai e mãe, é um ser de natureza humana, natural. Mas aqui se vê que todos somos nascidos da natureza humana, ou seja, de pai e mãe. Mas aqui Jesus está falando do nascer de Deus, que Deus é Espírito. Havia uma necessidade, diz ele, para entrar na vida nova, entrar no reino de Deus, até para ver, muito menos entrar. Nem ver não vai se não nascer de novo. Ou seja, se não nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de Deus, nascer da vontade de Deus. Por isso é tão importante. Jesus também fala em Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Então veja bem, crer, primeiro a fé no Deus vivo, crer no sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz, que ele foi crucificado, morto e sepultado, derramou seu sangue na cruz do Calvário, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o inimigo e venceu a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando crermos no sacrifício perfeito da morte de cruz e da ressurreição de Jesus, nós somos habilitados, nascemos de Deus, nascemos do Espírito. O que é importante saber isso, que Deus fez justiça no seu próprio Filho lá na cruz do Calvário. Nós somos justificados por causa desse sacrifício, pela fé, crendo apenas. É o favor de Deus, é a graça de Deus que está à disposição para a pessoa poder entrar na vida nova, para poder entrar no reino de Deus, viver na dimensão mais elevada, viver na dimensão do Espírito, viver pela lei do Espírito, pela lei da fé agora.
e ter comunhão com Deus, agora e por toda a eternidade. Por isso que no Evangelho de João também, capítulo 1, versículo 12, diz a palavra que Deus dá poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, todos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Se tem um poder à disposição de todo aquele que crê. É um poder tão tremendo, glorioso, sobrenatural, que leva a pessoa a receber a vida nova, entrar na vida nova pela fé, pelo crer e ser batizado. Começa a ter, então, duas naturezas, a natureza humana e a natureza de Deus agora, a natureza espiritual. E quando a pessoa se consagra, o Senhor se entrega de uma forma incondicional e se alimenta adequadamente pela palavra de Deus, pelo devocional, pelo momento de oração, e é inserido no organismo, no corpo de Cristo, da família de Deus, e vive em unidade, o que acontece é que nem uma criança começa a crescer, amadurecer, chegar à altura espiritual de Cristo. Então começa o grande desfrute, a dimensão do Espírito, a dimensão do reino de Deus. As pessoas muitas vezes não têm nem noção porque elas estão longe de Deus, separadas de Deus, né? Eles não nasceram de novo. Como o apóstolo Paulo diz que estão mortos nos delitos e pecados, então precisa nascer de novo. Precisa ter a vida divina, a vida de Deus, a vida espiritual, a vida de fé. Para isso precisa nascer de novo. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas agora venham compreender e crer, né, nesse processo, para poder entrar também na vida nova, entrar no reino de Deus e desfrutar o melhor de Deus. Amém? Que vão ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vão ter comunhão com Deus. Vão viver no reino de Deus. Onde a vida plena, onde a vida plena, vida plena. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Tu velas em cumprir a palavra de Deus. Senhor, agora nesse momento, eu profetizar determinar, Senhor, pessoas agora recebendo luz, revelação desse processo, Senhor, e crerem, Senhor, para poderem entrar no reino de Deus, querer ser batizados, Senhor, receber esse poder no seu interior, o Senhor habitando, através do Espírito Santo, de fazendo morada eterna, escrevendo o nome do livro da vida. Declaro todos abertos, receptivos, recebendo Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Vivendo para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, ricamente abençoamos. Shalom, shalom a todos.